Olá pessoal, então vamos começar aqui a fazer essa revisão aqui com os exercícios e vão aprendendo a fazer os exercícios que estão nessa lista. Tá? Bom, o primeiro problema é qual o conceito de população em amostra e é um exemplo que é justificado o uso de uma amostra. Então, isso a gente viu em sala de aula, né? A população se refere a tudo que a gente está pesquisando e a amostra a uma pequena parte que a gente escolhe que deve ser representativa do todo para a gente conseguir deduzir coisas sobre a população inteira. E o exemplo onde é justificado é simples, é uma pesquisa onde a quantidade da população é grande, é muito mais fácil, muito mais barato, mais econômico, mais rápido de pegar uma pequena parcela da população para fazer essa investigação. Então, é um caso de uma pesquisa onde só para a pesquisa sobre intenção de voto, por exemplo, pesquisar a população inteira é totalmente inviável, né? Bom, então vamos pegar agora a questão 2 para vocês classificarem as variáveis, tá? Tipos de variáveis. Então, relembrando aqui, deixa eu abrir aqui no caso. Relembrando, a gente tem tipos de variáveis. Então, deixa eu me achar aqui. Os tipos de variáveis que a gente tem são dois tipos com subtipos, né? Então, variáveis quantitativas, que medem quantidades, e a gente vai ter dois tipos, né? Que são as discretas e as contínuas. Então, um exemplo da discreta e contínua são... vamos ver um exemplo de discreta é o número de animais de estimação, de pets. Tá? O número de animais de estimação que a pessoa tem. Isso é uma quantidade finita e numerável. Contínua, digamos, o saldo o saldo da pessoa. O saldo da pessoa no banco é uma variável contínua. Tá? Então ela envolve vírgula, tá? uma medição, né? Ela não é uma 1, 2, 3, 4, 5. Depois a gente tem os outros tipos de variáveis, que são as variáveis qualitativas, né? Que não são numéricas. E a gente tem as ordinais, que envolvem ordem, e as nominais. Então, um exemplo de variável ordinal, uma escala de dor. Né? Quanta dor a pessoa está sentindo? Entre nada e insuportável. A escala é uma régua de dor, tá? Uma variável ordinal. Ela pode ser colocada numa ideia de régua, então de numérica, mas ela não é numérica. Né? E nominal, a cor do olho. Cor do olho. Não é numérica de forma alguma. Né? Tem várias entidades, vermelho, azul, preto. Tá? Então, só alguns exemplos vocês têm que identificar aqui, no caso, aqui. Você tem que identificar aqui essas variáveis, né? Bom, até aqui eu vou repetir, né? A cor dos olhos, variação da Bovespa e tal, e decidir qual é o tipo da variável. Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui e já recomeço. Então, retomando aqui o exemplo do modelo do exercício 3. Então, aqui. Tá? Então, uma pesquisa realizada numa pequena cidade para descobrir o nível de satisfação com os vereadores da cidade. A cidade possui 10 mil habitantes e a pesquisa entrevistará 100 pessoas. Então, qual que é a população no caso aqui? A população, né? A população se trata de todo mundo da cidade, né? Então, as pessoas da cidade. Perdão. Pessoas da cidade. No caso, a gente sabe quantos são, né? O tamanho da população é 10 mil. A pesquisa vai entrevistar 100 pessoas. Então, o que significa? Que tem uma amostra
de 100 pessoas. Dessas 10 mil, eu vou escolher 100. E qual a variável que vai ser estudada? Primeiro tem que identificar qual é a variável. O nível de satisfação com os vereadores, ou seja, a opinião sobre os vereadores. Que tipo de variável é essa? Depende de como é que exatamente vai ser feito, né? Mas a gente imagina aqui que vai ser uma variável qualitativa ordinária, né? Uma escala de nível de satisfação. As pessoas vão dizer quão satisfeitas ou insatisfeitas elas estão com os vereadores da cidade. Então isso aqui demonstra um tipo de exercício parecido com o 3, né? Tem vários itens aqui, é mais ou menos nessa linha de exemplo. Tá? Esse exercício 4 é uma pequena revisão sobre porcentagem. Né? Porcentagem. Então vamos fazer algumas contas aqui com porcentagem. Os exercícios são assim, né? Tantos por cento de tanto, isso aqui representa tantos por cento de quanto, e esse valor de tanto representa qual porcentagem. Tá? Então são esses 3 modelos aqui, os 3 casos. São 3 regras de 3, né? Deixa eu abrir aqui a prancheta eletrônica. Perdão. Eu sou muito bom com essas coisinhas aqui. Isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou usar a calculadora também, né? Então vamos colocar aqui, vamos elaborar uns problemas. Então, deixa eu colocar o texto. Calcular 15% de 2.500. Depois calcular 20%. Opa, deixa eu ver aqui. 20% resulta em 56. Qual o valor total? E por último, é 56 representa qual porcentagem de 180? Bom, para a gente fazer esses problemas, vocês vão ter que usar as contas com porcentagem, né? Então a referência da porcentagem é por 100, né? Então, para pegar o primeiro aqui, 15% de 2.500. Como é que eu vou fazer essa conta? Vocês podem fazer a conta assim, né? 15 representa x, 100% representa 2.500. Então, se fizer essa conta aqui, vocês vão ter 15 vezes 2.500 igual a 100x. Então, o x vai ser 15 vezes 2.500 dividido por 100. E vocês reparam, isso vai acontecer em toda a porcentagem, que vocês também podem representar diretamente essa conta com 15%. Né? 15% de vezes 2.500. Vai dar o mesmo resultado. Acho mais simples assim, 15% de 2.500. Então, no caso, 15% vai ser 0,15 e multiplica por 2.500. Vou usar uma calculadora aqui para calcular. 15% dividido por 100 multiplicado por 2.500. Então vai resultar 375. É o primeiro exercício. O segundo, 20% resulta em 56. Qual o valor total? Só conferir se eu estou gravando. Tá. Então, vocês podem fazer o mesmo esquema aqui. 20% representa 56. E aí vocês querem saber quanto que é o valor total. Agora o x vai estar no valor total. Então vai multiplicar aqui, vai dar 20x igual a 56.
por 100, ou seja, x vai dar 56 vezes 100 dividido por 20. Então, no caso, ou vocês podem representar isso aqui como 56 dividido, né, inverte a fração, 20 sobre 100. Como vocês quiserem, tá? Então, no caso aqui vai ser x 56 dividido por 0,20. No anterior eu pegava a porcentagem, 15% era 0,15 de 2.500. Quando a gente tem o contrário, a gente tem a resposta, que é descobrir. E a resposta, que é descobrir de quanto que a gente tirou os 20%, a gente divide por 0,20, né? Mas vocês podem simplesmente usar a regra de 3 e fazer a conta também, tá? Só vamos fazer essa conta aqui, vai ficar 56 dividido por 0,20, vai dar x igual a 280. 280. E por fim, 56 representa qual porcentagem de 180? Então aqui a regra de 3 vai ser 56. Vamos colocar assim, né? A porcentagem agora é o x, na mesma linha, né? Representa 56. E 100% representa 180. Então, nesse caso, eu vou ter 180x igual a 56 vezes 100. E aí o x vai ser 56 dividido por 180 multiplicado por 100. Tá? A gente pode simplesmente calcular esse 56 sobre 180. Tá? Quanto que o 56 representa 180? Então, faça a divisão. Vai dar 0,311. Então, vai ficar 0,3111. E aí eu multiplico por 100, porque aqui eu tenho a taxa unitária em porcentagem, né? A taxa unitária da porcentagem é entre 0 e 1. 1 é o todo, 1 é 100%. Então eu tenho que multiplicar por 100 para descobrir a porcentagem. Quando eu multiplico, eu vou ter 31,11. No caso aqui é por cento, né? A gente está calculando. Eu não coloquei aqui, mas a taxa percentual. Então vai ser 31,11%, tá? Para esse exercício aqui. Continuando, agora a regra de bolso. A regra de bolso fala do intervalo de confiança de 95% para fazer uma entrevista. Para fazer uma entrevista que envolve percentual, né? Geralmente de eleição. Então, a regra de bolso é n igual a 1 sobre e ao quadrado, é o tamanho da amostra que a gente precisa para estabelecer aquele erro percentual. Então, não vamos fazer o exercício que está aqui, vamos fazer um diferente, vamos pegar... deixa eu abrir aqui. Aqui. Vamos lá, então. Então, vamos ter um certo erro percentual. Eu quero estabelecer uma pesquisa com um certo erro percentual. Então, eu vou pegar um erro percentual de 3,5%. Esse é o meu erro percentual. Aqui na pesquisa tem um erro percentual menor que 3,5%. Então, eu tenho que calcular o n. O n é 1 sobre e ao quadrado. Esse vai ser o tamanho da amostra. Então, eu tenho que fazer, que nem a gente fez no exercício anterior, vou colocar aqui, a gente tem que calcular a taxa unitária, né? A taxa unitária é 3,5%, divide por 100. Então, aqui vai deslocar vírgula duas casas para lá, vai dar 0,035. Você pode usar a calculadora para fazer isso, tá? Não tem problema. 0,035. Então, o erro vai ser, quer dizer, o tamanho da amostra tem que ser 0,035 ao quadrado no denominador, né? Então, 0,035 ao quadrado dá 0,001225. 0,001225. 1 sobre isso, né? E aí a gente tem que dividir 1 sobre isso, né? 1 dividido por
0,001225. Vai dar 816. Mais ou menos, né? Não é um número quebrado aqui. Então, a minha amostra tem que ter 816 pessoas para estabelecer, para que os resultados fiquem dentro desse erro percentual. Um outro caso é usar a mesma forma no sentido contrário, né? Então, se o N é... Eu quero saber qual o erro percentual de uma amostra de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Então, no caso aqui, eu tenho que 100 mil é igual a 1 sobre o erro percentual ao quadrado. Vou fazer a conta, então. Pega isso aqui e faz erro ao quadrado. Vai dar... Perdão. Erro ao quadrado vezes 100 mil igual a 1. Então, o erro ao quadrado vai ficar 1 dividido por 100 mil. 1 dividido por 100 mil é 0,0000. São 5 zeros. Deixa eu ver aqui. Não, é 1 a menos, né? São 4. 4 zeros. Deixa eu só conferir aqui, porque agora eu confundi. 1 dividido por 100 mil. 4 zeros. Aí a gente tem que tirar a raiz quadrada disso. 0,00001. Isso aqui vai dar o erro da taxa percentual, tá? Então eu vou tirar a raiz quadrada. Isso aqui vai dar 0,0316. 0,00316. Esse é um erro em taxa unitária. Então, percentualmente, eu tenho que multiplicar por 100, né? Multiplica por 100. Aí a vírgula vai deslocar duas casas, vai dar 0,316%. Em termos de porcentagem, é 0,316, 0,3%. Precisa de uma amostra desse tamanho para ter um erro percentual dessa ordem. É realmente muita gente, né? Conseguir esse erro percentual. Então a gente tem uma estimativa aqui pela regra de Boltzmann das duas coisas, você calcular nos dois sentidos. Vamos continuar aqui então com o próximo exercício. Então, o próximo exercício é o seguinte: eu dá aqui alguma lista de valores e pede para elaborar o rol dos dados, a amplitude, o número total de casos, o número de classes, estabelecer uma tabela e fazer um histograma. Então eu peguei aqui, vamos utilizar o Excel, que é um dos objetivos da disciplina, aprender a usar o Excel. Eu peguei aqui uns dados, tá? Esses aqui são os dados que eu peguei. Eu não estou propriamente usando o Excel, né? Estou usando aqui o LibreOffice, tá? Porque eu não tenho o Excel instalado. Mas é a mesma coisa, tá? Basicamente é a mesma coisa. Bom, eu tenho os dados todos aqui, tá? Eu quero que vocês façam à mão isso tudo. Vocês podem usar o computador para auxiliar vocês, né? Mas é importante saber fazer à mão também, tá? Então, eu tenho aqui esses dados e eu vou colocar eles... Primeira coisa que eu vou fazer, né? Vamos contar o número de dados. Quando eu seleciono, ele já me diz aqui, ó, 16 linhas selecionadas. Então, eu já sei que o N é igual a 16. Tá? Estabelecer tudo aqui, centralizado. Ele é 16. Bom, o número de classes vai ser a raiz disso, né? Raiz de 16. Então, o número de classes vai dar exatamente 4. O número de linhas. Beleza, agora eu vou pegar esses dados e vou colocar eles em ordem. Então, tem a opção aqui de colocar em ordem crescente. Coloquei os dados em ordem crescente. Bom, agora tem que estabelecer. Quando eu coloquei eles em ordem crescente, eu posso estabelecer a amplitude, a variação dos dados. O que dá? 40. Eu posso fazer a conta aqui, né? Amplitude é igual ao quê? 42 menos 10. Vou colocar o igual para ele fazer a conta, né? Igual. Vou colocar aqui também, né? Assim. O K é igual a raiz de 16. Cálculo 4.
Tá? Ele faz as contas por mim, né? E o N é 16. Vou passar para cima aqui, para ficar mais organizadinho. Bom, então a minha tabela tem que ter 4 linhas, né? Então vamos colocar o dado inferior, vou chamar de AI, e o dado superior de BI. Né? Dado inferior, dado superior. É a minha planilha, e aí eu vou ter a frequência dos dados. Né? Como é que eu começo? Começo no dado inferior. Né? Qual é o dado inferior? O menor deles é 10. E aí, antes eu tenho que calcular a amplitude. Né? O que é a amplitude? É a amplitude do intervalo. É a amplitude total dividido pelo número de classes. Então eu vou colocar aqui amplitude total dividido pelo número de classes, que é 4. Vai dar 8, né? Dá 8. Então eu vou começar no 10 e vou somar 18. Vai até o 18. Depois do 18 vai até o 26. Do 26 vai até o 34. E do 34 vai até o 42. Tá? Aí eu vou colocar as frequências, né? Então vamos colocar do 10 ao 18, mas eu não vou considerar o 18 em si. Então, vou separar aqui por cores, só para ficar organizado. Do 18, inclusive, até o 26, tirando 26 fora. Depois do 26 ao 34. Outra cor. E depois do 34 até o 42, agora incluindo o último. Então, quantos eu tenho aqui? 4. Aqui eu tenho, dá para contar, né? São 7. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 3. Se eu fizer a soma de todos eles, né? Eu marco todos eles aqui, a soma dá 16, que é o número total de dados, né? Então a gente podia colocar esses dados aqui organizados com... Onde é que está aqui? Aqui. Assim. Colocar em volta aqui. E assim, né? Também. Tá? Essa é a primeira parte. Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente precisava fazer. Intervalo de classe e depois desenhar um histograma. Tá, eu já vou fazer o exercício seguinte, né? Desenhar um histograma. Como é que vai ser o desenho do histograma? Eu não vou usar aqui o Expron. Peraí, deixa eu usar esse método aqui para fazer o gráfico. Deixa eu só dar uma pausa para eu ver como é que faz aqui. Tá, eu vou fazer o gráfico aqui no... Eu não vou fazer na planilha, porque eu não tenho certeza se dá para fazer. Essa minha versão é meio simples aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer na... Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo fazer, não. Eu vou fazer no meu quadro aqui. Então eu vou trazer os dados para cá. Deixa eu representar os dados aqui. Também pegar aqui. Como é que eu vou desenhar esses dados, então? Eu primeiro tenho que fazer um eixo. Os eixos, né? Então, aqui os valores variam de 10 a 18. Então vamos fazer um eixo aqui. Então vai ser 10, 18, 26. Acho que eu vou fazer minha maior. 10, 18, 26, 34, 42. 10, 18, 26, 34, 42. Aí tem que ter o outro eixo. O outro eixo os valores variam até 7. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou fazer as colunas, né? Então vou fazer elas coladas aqui. Esse aqui vai ser 4. Vai até o 4. Com certeza dá para fazer naquele gráfico também, né? Mas enfim, 4.
7, 2 e 3. Eu sei que o Excel tem bem mais opções. Depois eu vou pesquisar para ver se tem como fazer no LibreOffice também. Tá, esse seria o histograma, né? Deixa eu encontrar aqui. Tá. A gente pode também fazer os exercícios a seguir, pedem para a gente construir frequência relativa, frequência acumulada, frequência relativa acumulada. Então, deixa eu construir então, como é que ficaria? Frequência relativa. Então, eu tenho um total que é 16. Então, aqui eu vou ter 4 dividido por 16, né? 7 dividido por... Eu posso fazer tudo numa fórmula só, né? Aqui. Esse dividido por 16. Eu posso arrastar para baixo e ele vai fazer todos, né? Cada um dividido por 16. Vamos ver se eu consigo representar como porcentagem, né? Então, vamos ver se aqui formatar células. Então, eu vou colocar aqui como porcentagem. Ele já converte da taxa unitária, que era 0,25, para 25%. Então, ele já constrói essa... Vou ter que fazer outras colunas, eu já vou colocar elas aqui. Deixa eu formatar elas direitinho. Aqui. 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 E aqui. Bom, daí a gente tem a frequência acumulada, que a gente vai utilizar na próxima aula também. Então aqui eu tenho o primeiro termo, 4. Depois eu tenho a soma desses dois aqui. Depois eu tenho a soma, ele faz a conta para mim, né? Eu posso marcar aqui, desses 3. E depois eu tenho a soma, que vai dar 16 desses 4. Então eu calculo quando que vai até um certo ponto, né? E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, para calcular, ele vai calcular esse aqui e divide por 16, né? Então a frequência acumulada vai aumentando em 25%, 68,75% vão até 26 os dados, 81,25 vão até 34, ele aglutina tudo, frequência relativa acumulada. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui porque ficou feio aqui. Apagar, colocar assim. Tá? Então a gente tem uma tabela completa com esses valores aqui. Se a gente precisar, né? Tem um exercício que pede para a gente fazer isso. Tá? Deixa eu dar uma pausa para o outro exercício. Bom, o outro exercício dá os valores, né, tabulados, só que não tem um intervalo de classe, não tem de tanto a tanto, né? Só tem aqui número de salários mínimos e número de funcionários. Então vamos construir um exemplo que seja assim também. Não vai ser igual esse aqui, mas com outros valores, para vocês verem como é que é o modelo disso aqui. Então, aqui deixa eu abrir a janela 3. Aqui, tá? Vamos lá então. Vou abrir mais uma planilha aqui. Então vamos colocar algum valor aqui, sei lá, xi, algum dado. Vamos variar os dados de... vamos pegar os mesmos valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E algumas frequências, né? Então vai ser 10, 15, 12, 29, 34, 14, 5 e 2. Tá? Frequência relativa acumulada,
Aqui vai ser 5. Aqui vai ser essa. Essa. Vou fazer aqui bonitinho. Então é como antes, né? Frequência relativa. Tá, só que o que eu tenho que ter? O total dos dados, né? Antes eu já tinha explicitado que era o número de linhas, agora eu não tenho. Mas o total. Eu tenho que somar todos esses valores, né? Então eu vou colocar a soma de todos esses valores aqui. O meu total de dados é 121. Tá? 121. Então quando eu for fazer a frequência relativa, eu vou ter que pegar cada valor aqui e dividir por 121. Tá? Vou pegar os dados aqui e formatar aqui em antes para ser em termos percentuais, né? A gente já vai calcular a porcentagem. Vou fazer a mesma coisa aqui, esse aqui, dividido por 121, que é o total. Então, vou fazer as porcentagens. É só mudar que tem que corrigir os risquinhos da planilha, né? Eu posso colocar tudo no mesmo padrão, né? Vamos colocar aqui quantas casas a gente quer. Então, vamos colocar um número, uma casa decimal. Não, espera aí. Deixa eu voltar aqui. Formata célula. Eu quero porcentagem, não é número, né? Porcentagem. E vamos escolher o número de casas decimais. Vou colocar uma casa decimal. Então ele vai fazer todos eles com uma casa decimal. Né? Frequência acumulada. Então, é aqueles que eu tinha falado antes. Esse aqui vai ser o 10. Esse aqui vai ser a soma desses aqui. Esse aqui vai ser a soma desses aqui. Soma até a quarta linha. Soma até a quinta linha. A gente pode também utilizar o seguinte, ó, esse daqui, como a gente já somou até a quinta linha, dá para somar o que a gente acabou de fazer com a soma do próximo. Mesma coisa, ó. Esse mais esse aqui. Por fim, esse mais esse aqui. Bom, e aí a gente pode pegar essas porcentagens aqui, ele já vai calcular relativamente, né, aos valores, porcentagens com relação a esses aqui, né. Por exemplo, esse aqui está pegando a coluna E4 e dividindo por 121, né. O Excel ele já faz a conta, assim, se vocês pegam, ele está fazendo uma conta aqui. O Excel, o LibreOffice também, né, vocês fazem uma cópia para o lado, ele vai entender que a conta que ele fez, que era relacionada à coluna anterior, deve ser feita com relação à coluna anterior de onde vocês pararam. Né? E aí pede um gráfico de colunas. Né? Um gráfico de colunas. Então vamos pegar aqui e fazer um gráfico agora. Acho que agora a gente consegue fazer. Fazer um gráfico de coluna, onde deixa eu ver como é que faz aqui. Primeira linha como rótulo. Não, peraí. Deixa eu fazer e depois eu volto aqui. Tá, eu vou concluir aqui. Eu não vi bem como é que faz. Não tem tantas funcionalidades assim nesse LibreOffice. O Excel eu lembro que tem muito mais. Então eu vou fazer do jeito que eu fiz antes. Peraí aqui. Dá para fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Bem restritivo os gráficos que tem nesse aqui. Então, nesse caso, como vocês não têm intervalo de classe, de tanto a tanto, o gráfico é um pouco mais, um pouco diferente, né? Não é um histograma que nem antes. Fazer uma linha reta que isso é difícil.
Então vocês vão ter os valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão ter outro eixo. E ele vai variar até 34. Então vamos pular de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. E aí vocês vão fazer o gráfico. Então agora ele não vai ter... Aqui vai até o 10, né? Então ele vai ser assim, ele não vai colar no do lado. Então nós temos que colocar as legendas aqui, né? 4, 5, 6, 7, 8, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. E ele vai continuar aqui. Isso aqui vai ser 15. Vai ser feito dessa forma aqui. Isso aqui vai ser 12. Depois 29. 30. Fazer com régua na mão fica bem melhor. Né? E aí vocês prosseguem. Tá? Esse aqui é um exemplo do último exercício que tem. Né? Esqueci de dizer, né, mas isso aqui pedia para reconstruir o rol dos dados. Né? Então, o rol dos dados, por exemplo, no caso que eu tenho aqui, vamos lá, vou abrir de novo aqui. No rol dos dados que eu tenho aqui, no caso aqui eu tenho 10 frequência de 10 repetições do 1, 15 do 2. Então, como é que são os dados? É 1, 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 na ordem. Depois começa 2, 2, 2, 2, 2, 15 vezes, depois 3, 3, 3, 12 vezes, assim por diante. Se os dados estão no intervalo de que a gente viu antes, de 20 a 28 e tudo mais, vocês não tem como saber a frequência de cada dado, são 10 dados entre 20 e 28, vocês não tem como reconstruir o rol. É 24, 25, isso não tem como. Então, vocês perdem informação quando vocês fazem essa tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, tá? Importante vocês saberem isso. Tá? Então, acho que isso aqui vai ser uma base boa para vocês fazerem os exercícios. Abraço, pessoal.